Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Lázaro redivivo. Aos médiuns. Desde o momento em que as irmãs Fox, em Hydesville, começaram a suportar a ironia e a suspeita do próximo, por haverem estabelecido uma nova modalidade de comunicação com o além, vocês todos, meus amigos, foram assinalados pelo mesmo destino. Para os cristãos dos tempos apostólicos, não chegavam as cordas e as cruzes. Para vocês, é preciso inventar novo gênero de sarcasmo e zombaria. Não basta o ridículo, faz-se necessária a perseguição. Os soldados, no campo de batalha, mormente os que suportam a metralha da frente, adquirem vantagens perante as forças políticas que representam e, se feridos ou mutilados, recebem especial consideração. Vocês, todavia, combatentes pela vitória da espiritualidade, não gozarão semelhantes prerrogativas no mundo, porque a tarefa representativa de que são portadores obedece a títulos que vêm de mais alto. Os sacerdotes das várias confissões religiosas da terra, diplomados na cultura do século, desfrutarão garantias sociais respeitáveis em seu ministério de orientação das almas, ligados aos interesses temporais das facções a que servem, mas vocês lutarão nas vanguardas de trabalho pela restauração da fé viva e não terão horas de lazer, nem privilégios estabelecidos. Em atividade permanente para reduzir a invasão das sombras, chorarão em silêncio, porque, como poucos, vocês conhecem as dores indizíveis e irremediáveis que não podem ser narradas pela boca para serem extintas no coração. Servirão sem tréguas, observados atentamente pela crueldade dos inimigos e ameaçados pela imprudência de muitos amigos que não sabem onde situar o entusiasmo e o retraimento. Porque os olhos de vocês divisam outros domínios vibratórios e os ouvidos registram sons que a maioria dos mortais não percebe. A calúnia lhes rondará a porta do lar, o ridículo seguir-lhes-á o nome. Por um amigo sincero, terão 1000 adversários gratuitos, e se caírem exânimes no combate silencioso, devido às deficiências e limitações corporais, muitos daqueles que lhes sorriam ontem perguntarão, maliciosos, se vocês atraiçoaram o mandato recebido. Muitas vezes, se o sono e as exigências do organismo dilatarem a pausa de repouso, indispensável ao mecanismo das células físicas, serão acusados de maus irmãos. Por isso, muitos de vocês se retraem ao santuário doméstico, onde as glórias da confiança e do amor são lauréis imperecíveis da alma. Entretanto, sempre chegará o dia de enfrentar a longa e espessa floresta humana, onde os encarnados, em maioria, se batem como javalis ferozes uns com os outros. Não duvidem, as horas difíceis soarão sempre
e é necessário armar o coração para os grandes testemunhos. Consolem-se na certeza de que não sofrem inutilmente. Tempo virá em que os homens compreenderão que a mediunidade não está circunscrita a determinados seres. Todas as criaturas são instrumentos do bem ou do mal, médiuns do plano superior ou inferior, no campo infinito da vida. Ninguém foge à corrente de inspiração com que sintoniza. E todos os que marcharam na vanguarda da verdade e da luz sofreram o assédio da mentira e da treva. Não obstante a sua condição de instrumentos da providência divina para o aperfeiçoamento e felicidade do mundo. Localiza-os a história em todos os tempos. Giordano Bruno foi queimado por ensinar as leis da natureza. Galileu morreu cego, depois de sofrer, já septuagenário, escandalosas acusações por divulgar alguns detalhes das maravilhas celestes. Jean Hus, o precursor da Reforma, experimentou a fogueira. Gutenberg foi processado, entre dissabores e vicissitudes, terminando a existência em extremo infortúnio, na companhia de um clérigo que o recolheu caritativamente. Pestalozzi, a princípio, era considerado mau aluno. Edison suportou o sarcasmo de técnicos e acadêmicos dos últimos tempos. Pasteur, em certa ocasião, na cadeira de Química do Instituto de Dijon, foi tido por medíocre. Para que intensificar as citações? Quase todos os que pugnaram com Jesus pelo mundo melhor nos primeiros séculos do cristianismo receberam bofetadas e açoites, devassas e confiscações, pedradas de ingratos e insultos de ignorantes, servindo de pasto a feras, gemendo nos cárceres ou atados em postes de martírio. E, como só a objetiva do tempo consegue fixar as verdadeiras imagens do bem, as gerações posteriores exaltaram-lhes os sacrifícios, aureolando-lhes o nome de glória universal. Trabalhem e sofram, pois, amando a tarefa a que se consagraram, não só pelo resgate do passado, senão também pela sublime alegria de iluminação do presente. Lutem e esperem. Não somente vocês, mas todos os homens devotados ao trabalho construtivo e redentor do mundo, estejam na pobreza ou na prosperidade, nas artes ou nas ciências, nas letras dos livros ou nas leiras dos campos, são missionários da elevação da terra, não a serviço das dominações efêmeras do planeta, mas em valiosa cooperação com aquele rei coroado de espinhos. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Lázaro Redivivo. Doce nome. Não obstante a defecção de Caim e o abandono de José, filho de Jacó, o nome de irmão é talvez um dos títulos mais doces que existem no mundo. O verdadeiro amor fraternal não pede compensações, não experimenta ciúme,
não é exclusivista. Reclama somente a felicidade do objeto amado, com a qual se contenta. Jesus chamava irmãos a todos os seguidores de seu ideal divino, e seus legítimos continuadores viviam em comunidade fraternal. Os cristãos martirizados nos circos penetravam na arena abraçados e felizes. Damas do patriciado davam as mãos a escravas misérrimas unidas para o sacrifício. Não se conheciam antes. As filhas dos romanos aristocráticos haviam nascido no berço da dominação, enquanto as servas dos nobres haviam chegado ao mundo à sombra do cativeiro. Enfrentavam, porém, as feras sacrílegas de mãos entrelaçadas, porque o Evangelho do Reino Celeste lhes revelara o doce mistério da sublime fraternidade. Eram irmãs diante do Eterno. Era tudo o que podiam saber no supremo holocausto a Jesus Cristo, por quem vertiam o sangue generoso e renovador. Francisco de Assis, abnegado companheiro dos homens e da natureza, sentia-se irmão do lobo de Gúbio, ao qual dirigia a palavra em nome de Deus. Paulo de Tarso, o apóstolo da gentilidade, escrevendo aos hebreus, que representavam o povo escolhido, recomenda-lhes, no versículo 1 do capítulo 13, a conservação do amor fraternal. Paulo tinha razões sérias para emitir o conselho, porque, se não podemos opinar sobre o amor angélico, inacessível ainda ao nosso entendimento, podemos algo dizer sobre os afetos humanos. E, nas atividades além do túmulo, a legítima ligação fraternal, sublime e constante, elevada e sincera, é talvez a única que jamais surpreende ou desconcerta. Constituindo reais exceções os enlaces das almas em união imperecível, na face do planeta, em regra geral os cônjuges, depois da morte, descobrem, por fim, que consumiram imensas quantidades de combustível das paixões para aprenderem a ser bons irmãos um do outro. Filhos e pais, nas mesmas circunstâncias, adquirem expressivos ensinamentos, em virtude dos imperativos da reencarnação. Muitas vezes, a consanguinidade constitui o cadinho purificador. O devotamento fraterno, porém, alcança culminâncias divinas. A realidade não lhe embacia o clarão, nem a morte lhe desfigura a beleza. Continua sempre, como as árvores generosas que dilatam as raízes, cobrindo-se de flores e de frutos. O irmão não conhece os dramas passionais dos desejos desatendidos. Não exige considerações exteriores. Não solicita senão a ventura dos que lhe gozam o carinho e a dedicação. Por isso mesmo, embora estejamos muito distantes da plena execução da regra áurea, a humanidade não será integralmente feliz enquanto o amor fraternal não estabelecer o seu império no mundo. Semelhantes considerações vieram-me ao raciocínio
ao receber a visita de uma senhora recentemente desencarnada. A pobre criatura, ainda estremunhada, ao acordar de longo pesadelo terrestre, perguntou-me, por certo escritor que já se livrou do corpo enfermo há alguns anos. Ante minha surpresa, explicava-se atenciosa. Trata-se de um homem de letras que escreveu na mocidade algumas páginas cômicas do anedotário fecinino, tornando-se na idade madura um grande amigo dos que sofriam, pela sua nova compreensão. Já sei, disse-lhe sorrindo. A princípio ele molhava a pena no vermelhão com que se pintam os palhaços inteligentes para atender às exigências do público. Em seguida, ensopou-a no vasto tinteiro das lágrimas. Começou bebendo o vinho adocicado da fantasia para vomitar, mais tarde, o vinagre amargoso do desengano. Isso mesmo, respondeu curiosa. E acrescentou: esse homem morreu e continuou escrevendo. Ninguém ouvia, nem o ouvia. Entretanto, à maneira do viajante que manda notícias de longe, prosseguiu, animando os companheiros de luta, falando-lhes do estranho e belo país a que fora recolhida sua alma, sendo reconhecido por todos nós, através de seu pensamento mais vivo que nunca. Ser-me-á tão difícil encontrá-lo? Observando-me o silêncio, pronunciou um nome que me era familiar. Interrompi-a, porém, espantado, acentuando: ouça, minha amiga, chame-o pelo doce nome. Doce nome? Sim, chame-o irmão e talvez compareça ao seu encontro. E, porque a interlocutora revelasse profundo assombro no olhar, esclareci, bem-humorado: conheço a pessoa que procura e devo-lhe, boa irmã, explicações. Como a senhora sabe, o nome é uma túnica com que nos diferenciamos uns dos outros. Ora, na terra, o único manto que valia a pena ser disputado era, efetivamente, o do Cristo, sobre o qual os soldados lançaram a sorte. Como não ignora, alguns amigos do companheiro a que se refere exigiram-lhe, por entusiástico amor, a túnica, depois do transe definitivo do corpo. E ele, receoso de uma consagração que não merecia, pediu a Deus um traje novo e atirou seu antigo manto no vale sombrio do esquecimento e da morte. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Lázaro redivivo. Quem avisa? Conta-se que um cômico célebre, em pleno espetáculo, recebeu, no entreato, um telegrama triste, anunciando-lhe a morte do pai. Desatando as lágrimas, voltou à ribalta em suprema consternação, comunicando à plateia: meus senhores, acabo de ser informado de que meu pai morreu. Ao invés, porém, da compunção dos ouvintes, recebeu estonteantes aplausos. O público ria gostosamente, acreditando na continuação da peça. Embora o patético a caracterizar-se no rosto angustiado do artista.
Naquele instante, seu coração era uma fonte de lágrimas, sustentando um rio de gargalhadas. Onde a culpa do infeliz? Há pessoas que nascem na terra com o dom de chorar, para que outros desenvolvam a faculdade de rir. A propósito, conheço um homem que viveu alguns anos no mundo escrevendo anedotário venenoso, que muitos leitores consumiam, ávidos, no silêncio de salas desertas. Cavalheiros respeitáveis e senhoras bem postas, jovens de ambos os sexos, recolhiam-se de quando em quando em obscuros recantos da casa, cultivando a perfídia sorridente e a ironia maliciosa. Liam com interesse, lembravam pessoas de suas relações, emoldurando-as nos quadros que a leitura lhes sugeria, e, não raro, cerravam a porta, a fim de viverem mais intensamente as impressões recolhidas. O pobre autor desempenhava atribuições de escriba popular. Nas ruas, nos cafés, nas bancas de jornais, nas rodas de amigos, surpreendias todas as notas picantes, aproveitando-as em molho de escândalo, na frigideira da gramática para o consumo geral. Os fregueses eram numerosos e, por isso, não era pequeno o trabalho das linotipos. O comentarista alegre, contudo, se fazia rir como Triboulette, o palhaço, a fim de ganhar a vida. No fundo de si mesmo, desejava ser como Epaminondas, o tebano ilustre que morreu amando as realizações honestas. E, mais tarde, ao apagar das luzes, ele, que vendia risos, passou a exportar sofrimentos. Com a renovação espiritual, modificou-se-lhe a clientela. Suas páginas não mais figuravam entre as leituras secretas guardadas a 7 chaves. Eram, agora, folhas pálidas de filosofia da desilusão, da sombra, do destino e da dor. Encontrou, nessa fase, amizades mais sólidas, junto daqueles que colhem as rosas da existência humana. Inumeráveis são as fileiras dos que trabalham entre os espinhos. E, se alguns espíritos jovens estão bailando despreocupados no festim da vida carnal, são incontáveis os corações amadurecidos que velam, súplices, nas trevas da noite. Em vista disso, talvez, encontrou ele simpatias novas, mais claras e mais sinceras. Mergulhado nesse campo de vibrações diferentes, transferiu-se para o castelo da morte, onde, surpreendido, encontrou as profundas e maravilhosas revelações da vida. Renovado, feliz, prosseguiu escrevendo para os companheiros de luta, reavivando-lhes a esperança no naufrágio das ilusões. Como marinheiro experiente, sentindo a inesperada segurança da praia, atirava salva-vidas aos irmãos de sonho, que se debatiam à distância, na fúria das águas móveis e traiçoeiras. Mantinha-se nesse labor, quando os admiradores de sua primeira fase de serviço, velhos cultivadores da malícia humana, gritaram do alto de sua superioridade.
Ele? Impossível! Como falar do céu quem se agarrava freneticamente à terra? É mentira, ele não tinha fé. Como é isso? A subversão na ordem espiritual, a pregação do bem, estará confiada aos impenitentes da vida humana? O pobre comentarista desencarnado começou a receber acusações e pedradas. Alguns adversários gratuitos, se pudessem, levantá-lo-iam do túmulo para afrontá-lo a pancadas. Surgiram discussões, perseguições, atritos. Impressionado e comovido com as torturas de que o amigo era vítima, procurei-o em pessoa, não só para confortá-lo, mas também para recolher-lhe as íntimas impressões. Não fui encontrá-lo, porém, descabelado, a gritar, como personagem de ópera em desespero. Revelava-se calmo, sereno, seguro de si mesmo e, cheio de compreensão pelas fraquezas do próximo, terminou a palestra esclarecendo com um sorriso: Não, meu amigo, não estou desalentado. Se estivesse por lá, no turbilhão, talvez fizesse pior. Se ainda me demorasse na carne e soubesse que um homem, como eu, andava escrevendo sobre a iluminação eterna da alma, depois da morte do corpo, admitiria tudo, menos a realidade. Muitos me acusam, gratuitamente, classificando-me de escritor venenoso. Mas que fazer? Fez longa pausa, mostrou maior lucidez no olhar compreensivo e concluiu: Não me preocupo, agora, por mim, que tenho a felicidade de resgatar o passado. Como é natural, todavia, preocupo-me pelos meus antigos clientes, porque, se me conhecem tão bem, dão testemunho de que me leram com atenção, leram e gostaram. E se eu, presentemente, trabalho para destruir a árvore que plantei, eles que se preparem diante do futuro, porquanto é provável que quase todos tenham de vomitar os frutos que ingeriram gostosamente. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Lázaro redivivo. Em ação de graças. Por que razão continuam os mortos a escrever para os vivos? Não sabem outra coisa? Com a difusão do Espiritismo, recrudesceu a reação do comodismo. Algumas escolas religiosas, interessadas no, abre aspas, deixar como está para ver como fica, fecha aspas, ensinam que os mortos não voltam e, embora exaltem a divindade do espírito, apregoam que o homem é simplesmente pó e que em pó se tornará. Por isso, as criaturas mais generosas deitam algumas pitadinhas de poeira sobre os cadáveres dos amigos, quando a carne volve à comunhão mais íntima com a natureza e se consagram verdadeira afeição ao morto, mandam repetir nos sepulcros o velho epitáfio, abre aspas, que a terra te seja leve, fecha aspas. Os companheiros mais sérios, terminado o funeral, ainda leem algumas linhas do Eclesiastes.
no capítulo em que o profeta alude às cinzas das vaidades humanas. Entretanto, mesmo esses, no dia seguinte, entram no gracioso cordão das anedotas biográficas do extinto. Há sempre alguma coisa engraçada a recordar. Quando voltam eventualmente à necrópole, pisam-lhe, indiferentes, os ossos encerrados na sepultura despercebida. Desconhecem o pensamento que Horácio enunciou em sua arte poética há muitos séculos. Abre aspas. Estamos destinados a morrer, nós e tudo que é nosso. Fecha aspas. E, em razão disso, os homens de carne querem destruir calmamente as oportunidades edificantes do dia. Aos defuntos, o repouso eterno. Para eles, a ronda alegre da vida. Enquanto se desdobra o complicado serviço das exéquias, há sempre mãos piedosas que fazem excelente refeição para quantos reverenciem os trespassados. É preciso concertar providências e inventariar os bens que ficaram. Se o morto deixa pecúlios substanciosos, a dor pesa mais fortemente nos olhos. Mas, se o espólio é constituído por débitos comprovados, o sofrimento pesa muito mais no coração pelo agravo das responsabilidades. De qualquer modo, porém, que os falecidos se arranjem no país das sombras, porque os vivos são bons equilibristas no trapézio do grande circo da existência humana. A necessidade modifica as situações, e a folhinha mostrará anotações diárias e sempre novas do tempo. Os mortos, contudo, que se faziam sentir com raridade, desde a recuada época em que Saul lhes proibia as manifestações, para recorrer ele mesmo a vidente de Endor, a fim de ouvir os conselhos de Samuel, então asilado no, abre aspas, outro mundo, fecha aspas, começaram a invadir o planeta com as suas mensagens e sinais desde o século XIX. Afinal de contas, que movimento era aquele? Perguntavam os mais tolerantes. Os mensageiros invisíveis, que iniciaram o empreendimento como telegrafistas do além, batendo nas paredes e nos móveis da residência modesta de obscuro vilarejo americano, rapidamente espalhavam manifestações pelas mais cultas capitais europeias. Os céticos não conseguiam compreender. No século da locomotiva, do telefone, do rádio e da anestesia, tudo aquilo seria superstição. E começou a batalha gigantesca entre as novas luzes e as velhas sombras secularmente estabelecidas. Junto do trigo dos espiritistas sinceros, cresceu o joio dos espiritófobos intransigentes. No Brasil dos últimos tempos, acirrou-se o duelo das opiniões. Que motivo compele os mortos a se comunicarem com os vivos? Não teriam encontrado bastante sossego no outro mundo? São assim agradáveis as seduções do Vale das Sombras, a ponto de se desinteressarem das prometidas delícias do céu? O fogo cruzado da crítica estabelece a conceituação apressada. Os canhões da grande imprensa assestam contra doutrinadores e médiuns
que lhe suportam os disparos. É a tempestade, porém, que seleciona e purifica. E essa tormenta, em nossa terra, é provocada por homens curiosos e cultos, alegres e gozadores. Quase todos eles, no fundo, são como Alcibíades, o discípulo amado de Sócrates, que era naturalmente generoso, filho admirável da fortuna e da inteligência, mas que estimava o exibicionismo e chamava para si a atenção popular, a qualquer preço, ainda mesmo cortando a cauda do cão que merecia o louvor de Atenas. No que se refere às minhas atividades humildes de comentarista desencarnado, estou satisfeito com as irrequietas interrogações dos nossos patrícios, embora não possa nem deva responder a elas. Narra-nos Lucas, no capítulo 17 de seu Evangelho, que 10 leprosos foram atendidos pelo Senhor, que lhes recomendou se mostrassem aos sacerdotes do templo. Cumpriram-lhe a ordem e foram curados. Um deles, samaritano desprezível, vendo-se reintegrado na saúde, regressou, encantado e feliz, aos pés do Cristo, rendendo graças. Também eu, curado da lepra da vaidade, que me ensombrava a alma, pela compaixão do divino médico, torno ao serviço dele, para testemunhar reconhecimento. Dos outros leprosos que se limparam em minha companhia, não posso dar notícias. Sei apenas de mim que voltei, não a serviço dos homens, mas em tarefa gratulatória, revelando-me aos companheiros de luta, para que procurem o Senhor, não como doentes, e sim na qualidade de cooperadores fiéis. Diz, porém, a velha quadra que, abre aspas, até nas flores se encontra a diferença da sorte, fecha aspas. Assim será sempre, em todos os setores da natureza. As andorinhas, por exemplo, acompanham a primavera, voando no espaço amplo, mas os sapos cantam, alegres, quando há mais lodo nas águas barrentas do pântano.